O silêncio de Deus. 1 Samuel capítulo 14, versos 36 e 37. Deus sempre está pronto a falar conosco e nos responder. Desde o início da criação sempre falava com o homem e a mulher. Mas o ser humano se afasta do Senhor e não consegue ouvir a sua voz. No tempo dos profetas, a manifestação do Espírito Santo era rara, mas Deus sempre levantava seus servos para falar em seu nome. O rei Saul foi um triste exemplo de pessoa que recebeu a unção de Deus e ouvia a voz do Senhor, mas se afastou e foi perdendo sua vida espiritual. No começo, Saul era cheio do Espírito Santo e profetizava, sendo usado com poder, conforme diz 1 Samuel 10, versículos de 1 a 10. Como Deus fala conosco? Deus pode usar a natureza, os anjos, sonhos, visões, profetas, pregadores e principalmente falar diretamente em nossos corações através de sua palavra revelada pelo Espírito Santo. Porque às vezes não ouvimos a voz de Deus? Vamos refletir no exemplo do rei Saul e aprender sobre motivos que nos impedem de ouvir a voz do Senhor. O primeiro motivo, a vaidade. Em 1 Samuel 14, 36 e 37 Disse mais Saul: desçamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemo-nos até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei no encalço dos filisteus, entregá-lo-ás nas mãos de Israel? Porém aquele dia Deus não lhe respondeu. Saul era um homem forte e belo, e se destacava no meio do povo. Quando foi ungido rei e começou a prosperar, a vaidade entrou em seu coração e começou a agir de forma independente de Deus. Alguns fatos que demonstram a vaidade de Saul: ele ofereceu sacrifício no lugar do sacerdote, fez juramentos com arrogância, colocando vidas em risco, levantou um altar na intenção de convencer a Deus. Saul começou bem e terminou mal, recebeu a unção e cresceu, mas se envaideceu, achando que seria seu próprio ego e sua capacidade que lhe davam sucesso. A vaidade nos impede de ouvir a voz de Deus, pois se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido, como diz o Salmo 66, 18. Por isso,
O mundo tem enchido as pessoas de vaidades, orgulho e arrogância, que a cada vez mais tem afastado muitas vidas da presença de Deus. Vaidade é tudo o que é passageiro, desnecessário, mas que supervalorizamos. Confesse toda a vaidade ao Senhor e ouça a sua voz. Um outro impedimento que nos afasta da voz do Senhor é a desobediência. Em 1 Samuel 28, versículos 5 e 6 diz: Vendo Saul, o acampamento dos filisteus foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Saul prosseguiu pelo caminho da autossuficiência, tentando viver por si mesmo e sem Deus. A vaidade de Saul se tornou em rebeldia por causa da desobediência. Parou de fazer o que Deus queria para seguir a sua própria vontade. Temos alguns exemplos da desobediência de Saul. Ele ofereceu o sacrifício e Deus não aceitava. Rasgou o manto do profeta Samuel. Procurou uma feiticeira para consultar os mortos. Depois que Saul seguiu sem Deus, em desobediência, cometeu diversas atrocidades, demonstrando realmente sua distância do Senhor. O seu declínio foi rápido e com um final drástico, com um sofrimento não somente para ele, mas para sua família e para todo o povo. A desobediência traz a bênção de Deus para longe da nossa vida, ou seja, ela afasta a bênção de Deus. Mas a obediência, ela nos aproxima de Deus. A desobediência atrai desgraças inevitáveis, por mais que pareça ser difícil. Saiba que obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes Deus fala conosco e não obedecemos. Por isso, não conseguimos ouvir mais a sua voz, pois o Senhor já falou e só voltará a falar quando obedecermos. Confesse toda desobediência ao Senhor e ouça a sua voz. Ouça a voz do Senhor. Muitas vezes fazemos como Saul e mesmo sendo abençoados, ungidos e capacitados, nos envaidecemos e desobedecemos a Deus. Mesmo sendo religiosos, cumprindo todos os rituais, nada acontece, porque a voz de Deus é o que rege todo o universo e o mundo espiritual. Deus quer falar conosco sempre. Por isso precisamos ficar atentos a ouvir a sua voz. Se há alguma coisa em sua vida que te afastou de Deus, impedindo de obedecer, quando Deus quer falar contigo, deixe tudo e volte para a presença do Senhor. Deus ainda quer falar contigo.
Abra o seu coração, ouça a voz de Deus.